A morte do Papa Francisco trouxe comoção, reflexão para todos nós católicos e para todos muitos simpatizantes, muitas pessoas que simpatizavam com o Papa Francisco, de outras religiões, ateu, até pessoas agnósticas, enfim. O Papa, ele deixa um legado, ele foi um Papa que ele honrou o Bergoglio, né, Jorge Bergoglio, ele escolheu o nome de Papa Francisco, ele honrou muito bem as referências a São Francisco de Assis, quando ele foi um Papa que deu uma prioridade grande à assistência social, aos mais necessitados, aos pobres. Ele foi um Papa que, sem dúvida, também procurou abrir as portas da igreja para pessoas que estavam afastadas, um discurso mais inclusivo. Ele foi um Papa que fez reformas importantes na igreja, que fica como um legado, e um Papa muito carismático, um Papa que eu não tenho dúvida alguma que honrou a sua missão como Papa, a sua missão divina, e nos deixa aí, estamos realmente em luto, tristes com a perda do Papa. E eu queria ressaltar as qualidades do Papa acima de tudo nesse momento, e em detrimento das polêmicas que fizeram parte do seu papado, do seu pontificado. Mas antes de falar dessas polêmicas, a gente tem que dar uma contextualizada, né? Porque o que ocorre é que o Papa ele acaba tendo que ter uma ação muito política hoje, seja ele mais enviesado à direita ou à esquerda, isso é natural, existe esse viés na igreja, e existe porque depois do do Concílio Vaticano II, principalmente, houve uma infiltração muito grande de entidades com princípios totalmente anticristãos e que foram deturpando a fé católica e foram criando uma igreja paralela, uma igreja falsa, em detrimento da verdadeira igreja. E os papas, vale ressaltar que todos os que foram eleitos depois do Concílio Vaticano II, nenhum deles pertenceu a essas entidades que são anticristãs, inimigas da igreja, né? Então elas se infiltraram, como elas se infiltraram na política, em tantos lugares, e é o próprio inimigo que está ali. Mas essa entidade especificamente, ela está presente em muitos cardeais e bispos, que são verdadeiros opositores da fé católica e que estão ali realmente para promover uma agenda anticristã, uma agenda destruidora da verdadeira fé católica. Então o Papa, ele é um representante de Deus, eleito dignamente, verdadeiramente ali, nas eleições foram todas feitas realmente da forma correta, dentro do que diz a igreja, do que reza a igreja, o direito canônico, e dentro disso, mas o Espírito Santo estava ali presente na eleição do Papa Francisco, do Papa São João Paulo II e todos os papas do Concílio Vaticano II, né? Então eu acho que o Papa realmente ele cumpriu a missão dele da forma como ele deveria, e cada Papa ele vem de acordo com a demanda da época, do tempo em que ele é eleito, né? Então o Papa Francisco é um Papa que foi de acordo com a demanda, com a vontade divina e com o tempo que nós estamos vivendo, os tempos que são de certa forma proféticos, né? Então o que eu queria dizer é que existe sim uma divisão ideológica dentro da igreja, existe uma disputa, e o Papa acaba tendo que ter uma atuação muito mais política do que uma ação que era mais, também havia uma ação política mais mediadora, mais de gerenciar, de mediar a diplomacia e tal, né? E infelizmente isso se acentuou muito depois do Concílio Vaticano II, e a divisão dentro da igreja hoje ela é muito grande, né? Infelizmente existe essa mentalidade, tá? Porque muitas vezes nós que somos eu hoje mais à direita, a gente olha para o pessoal da esquerda e fala, olha só, a esquerda é incompatível com a fé católica. De fato, tem coisas lá que são incompatíveis. O marxismo, o comunismo, muitas questões do matar bebê no ventre, essas coisas, ideologia de gênero, é incompatível. E de outro lado, o pessoal da esquerda olha e fala, tem coisas na direita que é incompatível com a fé católica, eles também estão certos, capitalismo selvagem, se houver, enfim. E vale ressaltar também que o Papa Francisco foi um ferrenho lutador, foi um ferrenho combatente da ideologia de gênero, não aprovou o casamento gay, mas teve sim algumas atitudes ambíguas, né, algumas atitudes que de uma certa ambiguidade, quando ele nomeou o bispo argentino lá, declaradamente homossexual e que também promovia ali, tem toda uma promoção da agenda LGBT fortíssima.
Então, mas tudo isso porque existe esse ambiente ideológico, político dentro do Vaticano, em que tem que saber se lidar com todas essas situações. E a questão ideológica realmente é o que está dividindo a igreja hoje. A questão do sedevacantismo, por exemplo, esse é um grande mal que existe hoje, porque considerar como se a igreja estivesse morta, como se todos os papas que vieram após o Concílio Vaticano II são papas inválidos, ilegítimos, né? Que é uma grande bobagem. O padre Paulo Ricardo, o grande padre Paulo Ricardo, colocou muito bem isso, quer dizer, como se eles têm um pensamento meio protestante, né? De que a igreja é o Cristo, ao invés de ser o Cristo de curados, seria o Cristo morto ali, e nós estaremos dentro de uma igreja que seria um cadáver, quer dizer, são coisas que não condizem com a fé católica. Então os papas que vieram após o Concílio Vaticano II, apesar de sofrer toda essa pressão, essa manipulação, toda essa situação para promover uma agenda anticristã, eles permaneceram fiéis aos dogmas e cumpriram sua missão divina. Vale ressaltar isso, é importante ressaltar isso, né? É muito importante que se ressalte isso, né? Então, mas a gente não tem que ficar preocupado, a gente sabe, aí existe também essa profecia agora que muitos especialistas, muitos estudiosos dizem que ela é falsa, né, do São Malaquias, o oitavo do último Papa, enfim, que seria um Papa com o nome de Pedro. Nós temos um possível Papa que tem o nome de Peter e o outro Pietro, e pode ser colocado o nome de Pedro, né, assim como Francisco pode ser colocado o nome de São Pedro em referência. Então nós temos essa profecia que o último Papa seria um Pedro, como foi o primeiro, e seria dessa profecia de São Malaquias diz que, mas a gente tem que se atentar e olhar com otimismo, com fé, porque ainda que essa profecia seja verdadeira, ainda que realmente venha um Papa que não tenha força, que não consiga, que não esteja alinhado com a verdadeira igreja, né, em detrimento da igreja falsa que cresceu paralela à verdadeira igreja, né, e acabou até abafando a verdadeira igreja em grande parte. A gente não pode se desesperar de forma alguma, porque a nossa fé é preciosa, então nós temos que realmente nos ajoelhar, procurar manter a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, o alimento da Eucaristia, as armas espirituais, para que a gente possa se fortalecer e ter a ação do Espírito Santo nos iluminando, nos induzindo ao bom caminho, ao caminho verdadeiro, o caminho que realmente vai nos salvar e vai nos direcionar, se caso estejamos realmente diante desse último Papa, desses tempos proféticos. E porque realmente agora seria um Papa mais alinhado, teoricamente, pela conjuntura mundial. Nós temos o Trump nos Estados Unidos, um Papa mais conservador, mas que também não se sabe se seria realmente um Papa que vai conseguir ter força, combater qual seria realmente o papel desse Papa na história e que momento histórico nós estaríamos. Mas volto a dizer, não é motivo para desespero, não é motivo para ficar, motivo sim para se aprofundar em conhecimento sempre que possível, nas horas livres, e se aprofundar em oração acima de tudo, e nas nossas armas da fé, a nossa preciosa fé.